Meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar sobre o calendário de aprendizado. A ideia é, durante uma semana, a gente tem vários dias. Claro, a gente tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. E eu tô querendo estudar um assunto, por exemplo, programação. Se eu quero estudar programação, será que é interessante que eu estude 8 horas em um único dia? Isso é, eu pego lá um sábado e estudo 8 horas, e agora no outro sábado eu estudo 8 horas novamente? Na prática, essa abordagem de se dedicar absurdamente em um único dia muito tempo de uma vez só, ela não é tão interessante quando o que a gente quer é adquirir conhecimento para médio e longo prazo. Isso é, eu estou aprendendo um assunto, programação, design, marketing digital, data science, seja o que for. Estou querendo aprender para que eu possa utilizar isso a médio e longo prazo. Então essa abordagem de 8 horas em um único dia não é a mais interessante. Uma outra abordagem seria estudar todos os dias. Por exemplo, eu posso pegar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E todo dia estudar 1 hora. Todo dia estudar 1 hora. Claro, parece fazer sentido, mas tem algumas desvantagens. Por exemplo, você precisa ter 1 hora disponível, agendada no teu calendário, todos os dias. Talvez você não consiga. Um outro lado é, se de repente você não consegue naquela quinta-feira, você já começa a se sentir mal. Por quê? Porque você acreditava que ia conseguir todos os dias, sem exceção. E é claro que ninguém consegue fazer tudo todas as vezes. Então, tem algumas desvantagens aqui para tentar trabalhar todos os dias. Tem uma outra. Se o seu dia já é cheio de tarefas e você quer colocar 1 hora todos os dias, você não vai ter tempo para respirar entre um dia e outro e pensar sobre aquele assunto, refletir sobre aquele assunto que você está estudando, conversar com outras pessoas sobre aquele assunto. Você precisa de um espaço maior, um espaço razoável entre uma sessão de estudo e outra para conversar, trocar ideias, pensar sozinho ou sozinha. Tudo isso precisa estar acontecendo de alguma maneira para ir desenvolvendo novos caminhos aí dentro do nosso cérebro. Então todo dia também pode ser um pouco forçado demais. Todo dia o mesmo assunto. Que abordagens que a gente tem então? A gente pode ir pelo caminho de estudar, por exemplo, 2 dias. Se você tem 2 dias livres, você pode pegar esses 2 dias, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que é uma combinação comum que a gente vê quando a gente é jovem ou a gente é criança? É comum que a gente tenha aquela aula de inglês de segunda e quarta. Então, na segunda e na quarta, a gente coloca na nossa agenda, por exemplo, às 19h30 até às 21h. Eu vou ter a minha aula de inglês de segunda e quarta. Então, toda segunda e quarta eu tenho esse momento de estudo. E essa é a recomendação. Coloca de alguma maneira num calendário, separa o tempo para você se dedicar. Assim como quando você estava na escola, você separava 5 dias por semana, de tal a tal hora, para ir para a escola. Aqui também, separa 2 vezes por semana, de tal a tal hora, para estudar. E é isso que você vai fazer. Assim como você não faltava na escola, você vai tentar não faltar a esse seu compromisso. Coloca na agenda, faz o que precisar. Outra opção é de terça e quinta. Claro, terça e quinta é outra opção. Também pode fazer outras combinações à medida que você tem tempo disponível. Você poderia fazer terça e sexta, sábado e quarta. A combinação que fizer sentido para você, tendo 2 dias livres, 1 hora, 1h30, 2 horas, o tempo que for adequado para os seus estudos. Repare que com isso você tem também um respiro para refletir sobre o assunto, para conversar, para desenvolver isso na sua cabeça. Então, desenvolve a programação, o design, data science, seja o que for que você está estudando. Então, não é à toa que a aula de inglês, a aula de piano, usam esses padrões. Primeiro, porque cria esse processo de repetição. Então, você vai repetir essa tarefa na segunda e na quarta, na terça e na quinta, etc. E também porque você separa no seu calendário que, olha, toda semana, nesse dia, nesse horário, eu tenho um compromisso que eu vou fazer isso. Isso ajuda muito a manter o ritmo a médio, longo prazo. Enquanto na aula de inglês a gente tem esse compromisso de horário e repetição, na musculação, na academia, que a gente não tem esse compromisso de dia e horário, é bem mais difícil a gente manter a médio e longo prazo. Se eu tenho 3 dias livres, o que eu faço? Se eu tenho 3 dias livres, o que eu posso fazer é dividir segunda, quarta e sexta, por exemplo, e aí nesses 3 dias eu posso estudar no sentido de seguir uma lição, seguir um
livro, ler um livro e no outro dia somente praticar. Quando eu uso a palavra estudar, na prática o que eu quero dizer é tanto estudar nesse sentido de ler, assistir vídeos, fazer exercícios, mas também uma prática livre, tá? Eu também quero dizer isso, mesmo que eu só tenho 2 dias. Mas se você tem 3, você pode até separar dessa maneira, por exemplo. E se você tem 4 ou mais dias livres, você pode manter o mesmo estudo, mas você também pode pegar, olha, segunda e quarta eu vou estudar Data Science e terça e quinta eu vou estudar visualização de dados, visualização, usabilidade, design, etc. Então eu posso separar 2 assuntos que eu estou estudando com um intervalo entre eles de uma maneira repetitiva, isso é, intervalar e repetitivo. Então isso pode ou não, claro, funcionar para você. A ideia é, testa, pega um calendário, pega a sua agenda, separa um horário, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, começa pequeno e depois vai aumentando. A ideia é que você tenha esse seu calendário para que você possa se organizar, separar o tempo, assim como você fazia na escola, assim como você faz no trabalho, assim como você fazia na escolinha de inglês, em todas as atividades. Coloca no calendário e assume um compromisso com você mesmo, dias e horários, o ritmo que você quer manter a médio e longo prazo. É isso aí. Vamos lá? Pega o calendário e prepara agora.